Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe Sagrado, linha de todo domingo, para falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro, hoje com as presenças aqui do Paulo Calçade, do Eugênio Leal, Vitor Birner, professor Celso Zelt, que entrará de férias logo no término deste programa, né, Eugênio também. Eugênio também. E a gente numa expectativa muito grande, porque quem estava na redação hoje pôde curtir os jogos, o Vitor Birner criando suspense, né, Calçade, dizendo só falo no ar, tal coisa, só falo no ar. Eu tenho tal coisa aqui para falar, mas só falo no ar. Então, chegou o momento da gente descobrir falar no ar o que ele tem para dizer, pensa, né, sobre os jogos de hoje, né? Exatamente. O Birner hoje estava um baú na redação, não falava nada para ninguém. Vai ocupar o programa inteiro, porque o número de vezes que ele falou isso... Muitas vezes, sobre o jogo do Flamengo, sobre o jogo do São Paulo, enfim, eu estou na expectativa. Agora, Birner, Flamengo 6 jogos na data FIFA, 13 pontos, hein? Uma derrota, um empate nesse período e mais uma vitória hoje contra o Cruzeiro, se recuperando da derrota do meio de semana. Tá boa a campanha do Flamengo, mediante o remendo que o Tite está tendo que fazer nessa equipe aí durante esse período, né, Birner? Agora sim, na expectativa, por favor, fala tudo que você não falou na redação. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Celso Zelt, professor Paulo Calçado. Professores, né? Ali ao lado catedrático da nossa mesa. E aqui o povo do samba. Grande Eugênio, é o mestre nisso também. Professor de verdade, do esporte. É esse aqui do meu lado. Meu boa noite. Esse é o verdadeiro. Eu acho que pro modo sobrevivência dessa fase Copa América, é uma campanha muito boa. Pois é. Muito boa. Um adversário dificílimo hoje. É, porque pressiona o Palmeiras pro clássico de amanhã. O jogo de hoje era um jogo duro. Não dá para falar que o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando muito bem, mas tem dificuldade de conseguir pontuar fora de casa. Essa é uma daquelas coisas que não é tão fácil assim a gente conseguir achar o motivo. Porque se o time caísse de rendimento fora de casa, o time sente o ambiente, né? O time não consegue jogar fora de casa, os jogadores ficam se sentem incomodados atuando diante de outra torcida. Mas hoje o Cruzeiro não ficou incomodado, né? Principalmente no segundo tempo. Sim. É um jogo bem duro com o Flamengo, mas o Flamengo consegue os 3 pontos. E eu repito, eu não tenho como exigir futebol de nível elogiável de nenhuma equipe que foi demolida pelas convocações da Copa América e submetida a um calendário em que você não pode sequer treinar o time direito, em onde a recuperação da parte física e mental dos jogadores é mais importante do que treinos táticos, treinos de bola parada e outras coisas que definem jogos de futebol, né? Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, são 13 pontos elogiáveis e uma vitória importante e difícil desse clube, que é um dos principais candidatos ao título da competição. É verdade, foram jogos difíceis. Teve o jogo contra o Bahia, que o Flamengo conseguiu vencer. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo conseguiu vencer também. É uma sequência onde... E teve jogo que o Flamengo não conseguiu jogar com o Bruno Henrique e com o Cebolinha. E hoje ainda foi melhor na bola aérea do que foi no último jogo, que complicou bastante o time. Exatamente. Então, realmente elogiável. Você falou, não dá para cobrar, mas quando os resultados começam a aparecer e a gente começa a ver em campo essa equipe com todas as dificuldades, mas conseguindo se superar, acho que tem que encher a bola, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Abraço a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Eu acho até que mais do que isso, porque é um Flamengo demolido, mostrando também bom futebol, mostrando o jogo. Em vários momentos. Mostrando boas transições, mostrando ser um time mais compacto do que até em outras vitórias, em outros momentos, nesse começo, já não tão começo de ano, mas nesse meio ano que já foi. E eu queria fazer um elogio, aproveitar esse destaque final, para fazer um elogio ao bom futebol que nós vimos em 2 partidas hoje. São Paulo e Bahia. Sim, vamos falar daqui a pouco desse jogo uma ótima partida da qual nós vamos falar, assim como foi Flamengo e Cruzeiro. Um jogo lá e cá, um jogo que não parava, um jogo de um nível... A minha mulher, Patrícia, costuma falar assim, né? Por que no Brasil não tem aquela intensidade dos jogos, por exemplo, da Premier League? Sim. E hoje ela não reclamou, como boa São Paulina que é, mas também porque o jogo fluiu. Hoje fluiu o jogo, inclusive, dos derrotados. O jogo do Bahia e o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre o gol do Flamengo no momento em que estava muito bem na partida. E quando você vence um jogo, um adversário desse nível, da maneira como venceu, como aconteceu com São Paulo e como aconteceu com o Flamengo, que é o nosso tema de agora, temos sim que encher a bola, como você falou. É isso. Uma tarde de muito bom futebol. Estou satisfeito de bom futebol nessa tarde. Hoje foi agradável de assistir, sim. Então, aí está, meu querido telespectador, um trechinho do programa Linha de Passe, que começou logo no final do jogo do Mengão. Meus amigos, que jogo, hein, cara?
um jogo importantíssimo, porque com esse jogo o Flamengo se mantém líder e ninguém passa o Flamengo. Caso o Flamengo perca o próximo jogo, pode perder, e os times que estão em segundo e em terceiro, são respectivamente Botafogo e Bahia, vençam, o Flamengo ainda se mantém líder, claro. Tem que ver o saldo de gols, que o Flamengo tá com 10 de saldo de gols, o Botafogo tá com 8. Então se o Botafogo vencer de 2-0 e o Flamengo, nem 2, o Flamengo tomar um gol vai baixar pra 9 e o Botafogo ganhar de 2-0 do seu próximo adversário, o Flamengo cai sim, cara. Mas porque com essa vitória, o Botafogo e o Bahia não venceram, o Flamengo sobe pra 27 pontos, Botafogo e Bahia com 23. O Palmeiras, que é um time que ainda falta jogar, caso vença, vai pra 26. Então não passa o Flamengo de jeito nenhum. Foi um jogo importantíssimo, cara. Felizmente, o Bahia perdeu. São Paulo meteu o saco no Bahia. E o Botafogo também não venceu. Então, felizmente, o Flamengo conseguiu abrir aí, cara, um jogo de vantagem em relação ao segundo e o terceiro colocado. Um jogo importantíssimo. E que jogo lindo, hein, cara. Que jogão, igual disse o professor Celso Zelt, ele falou que a esposa dele perguntava por que não tinham jogos parecidos, com a mesma intensidade da Premier League, cara. E esse jogo foi um desses, porque não tinha cera, cara. Igual o jogo contra o Paranaense, que o juiz teve que dar mais de 5 minutos de acréscimo. O pessoal reclamou um monte que o Flamengo empatou, já tinha acabado o acréscimo, enfim. Nesse jogo não teve nada disso, cara. Foi um jogo pegadíssimo. O pessoal tava com raça, tava dando sangue, tava com vontade de jogar futebol. Foi, sinceramente, prazeroso ver um jogo desse. Fazia tempo que eu não via um jogo desse, os dois times sem fazer lenga-lenga, sem fazer corpo mole, sem tentar simular falta, cara. Foi um jogo muito bom de se ver, foi um jogo prazeroso de se ver. Além da vitória, é claro, do Flamengo com o gol de cabeça do Fabrício Bruno, o Flamengo conseguiu sair com a vitória e os torcedores serão felizes, porque além da vitória, o Flamengo demonstrou raça nesse jogo. Foi um jogo muito bom em ambos os sentidos. O Flamengo não foi superior ao Bahia. Foi bem equilibrado. Em alguns momentos, cada um estava ao Bahia, ao Cruzeiro. Em cada momento do jogo, cada um tá com vantagem. Teve um momento que o Flamengo tava melhor. Teve um momento que o Bahia tava... Por que eu tô com o Bahia na cabeça? Que o Cruzeiro tava melhor. Inclusive, na hora que saiu o gol do Mengão, o Cruzeiro estava melhor do que o Flamengo. Então, olha só, que é inclusive uma linda jogada do Gerson, hein? O Bruno consegue roubar a bola, o Gerson com raça tenta, o jogador do Cruzeiro tenta derrubar o Gerson continua, não tenta, falta, juiz, falta, não teve, ele não tentou simular falta, ele continuou com garra, com vontade, não caiu, se manteve firme e o resultado, o Pedrão balançou as redes com uma linda jogada do Gerson, criada praticamente sozinho pelo Gerson. Teve o passe do Fabrício Bruno, a roubada de bola dele, mas o Gerson, cara, criou essa jogada praticamente sozinha. Depois teve o gol de cabeça do Fabrício Bruno, né, para desempatar o gol, para desempatar com o Cruzeiro, um golzinho do Fabrício Bruno, assistência do Luiz Araújo, ele é o cobrador oficial de escanteio do Flamengo, cobra escanteio muito bem, como ninguém, no caso foi uma falta, né, mas mesmo assim, cara, Luiz Araújo cobra escanteio muito bem. Agora, um lance, cara, o pessoal pode reclamar, porque o gol, a falta, o gol de falta, que saiu o gol de falta, na verdade, o cruzamento, daí o Fabrício Bruno foi de cabeça, se deu de um lance em que o cara tava caído, mas na hora, eu simplesmente não entendi, cara, eu realmente não entendi. O cara, ele queria que o juiz parasse o jogo porque ele caiu, ele tava com dor, sendo que o Flamengo tava num ataque. Ele realmente queria que o juiz, para o jogo, o jogador tá caído, o jogador do Cruzeiro tá caído, para aí, paralisa, vem Maqueiro, tira o jogador de campo. Ele realmente queria que o juiz fizesse isso num lance de ataque do Flamengo. É sério que o jogador do Cruzeiro queria que o juiz parasse, congelasse o jogo, porque ele caiu, sendo que o Flamengo tava num ataque perigosíssimo, inclusive o gol saiu desse lance, o gol de desempate. É sério que o jogador Cruzeiro queria isso, cara? Eu fiquei de boca aberta, eu falei, é sério que ele quer que o juiz pare o jogo agora?
numa jogada perigosíssima do Flamengo, no ataque do Flamengo, ele quer que o juiz paralisa porque ele tá sentindo dor. Eu fiquei, cara, simplesmente perplexo com isso. Falei, não acredito que o jogador tá fazendo isso. Resultado, o juiz não paralisou o jogo, aconteceu falta no Flamengo, o Flamengo cobrou a falta, o Fabrício Bruno fez o gol de desempate cabeça. Porque o jogador do Cruzeiro queria que o juiz paralisasse a jogada, cara. Eu sinceramente não entendi. Agora falando de um assunto meio chato, né, do elefante na sala, cara, nós temos que comentar a triste atuação de Ayrton Lucas e de Bruno Henrique. Porque nenhum dos dois jogou futebol nenhum, cara. Sinceramente, com ou sem os dois, seria igual. O Bruno Henrique não conseguiu criar nenhuma jogada, não roubou nenhuma bola, não corroborou com nenhum passe, não fez nenhum desarme, cara. O Bruno Henrique tava sinceramente deplorável em campo, atuação patética do Bruno Henrique. O Ayrton Lucas, qualquer jogada que ia no Ayrton Lucas era jogada perdida, era bola pro Cruzeiro. Tocava pra ele perdia a bola. Ele tentava dar um desarme, não conseguia. Ele tentava dar um passe, não conseguia. Tentava dar aquele pique que ele dá, que a característica dele é velocidade. É um jogador bem rápido. Não conseguia, perdia a bola. Ou ele adiantava muito, ou ele tentava passar no meio de dois jogadores, perdia a bola. Cara, foi uma atuação deplorável, tanto do Beijinho quanto do Bruno Henrique. Sinceramente, cara, deu pena de ver os dois em campo, porque não ajudaram em nada. Não ajudaram em nada. O lado esquerdo do Flamengo tava deplorável, tava triste de ver. Não é à toa que quase todas as jogadas foram criadas ou pelo meio ou pelo canto do Wesley, que fez um bom jogo, inclusive. Cara, o canto esquerdo, o Bruno Henrique tá numa fase horrível, cara. Bruno Henrique tá numa fase horrível. Ainda tem 3 anos de contrato com o Bruno Henrique, hein, cara. Mas tá dando pena de ver o Bruno Henrique jogar, hein? Não tá jogando nada. Um jogador tão importante no ano de 23, tão importante para as conquistas do Flamengo naquela época de 2019, parece que tá se encerrando ciclos, hein, galera? O Diego Ribas já foi, Felipe Luiz foi ano passado, o Gerson voltou, mas o Gerson tá jogando muito bem, o Rascaeta não, Gabriel Barbosa tá de saída, Bruno Henrique não tá jogando bem, né, cara? Parece que realmente o tempo tá se passando e aquela geração milagrosa, vitoriosa do Flamengo parece que tá se esvaindo e dando lugar para nova geração de jogadores que irão escrever sua história. Eu tenho a impressão de que isso está acontecendo. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!